Querido e amado Mestre, obrigada pela oportunidade desse aprendizado. Nutre a todos nós, Senhor, com o que precisamos. Todo amor, luz, paz, saúde, integridade. Nos ajuda na senda do bem, do bom caminho, com a tua paz, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Hoje vamos começar com o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje a nossa palestrante é Isabel Guimarães e vamos ler um trechozinho do Evangelho. Jesus na casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. Ali havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não o conseguia por causa da multidão, porque ele era de baixa estatura. Por isso ele correu adiante e subiu em um sicômoro para vê-lo, porque ele deveria ali passar. Jesus, ao chegar a este lugar, levantou os olhos e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, apressai-vos a descer, porque preciso hospedar-me hoje em vossa casa. Zaqueu desceu e recebeu-o com alegria. Ao verem isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se prejudiquei alguém, no que quer que seja, dou-lhe 4 vezes mais. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Parábola do mal rico. Havia um homem rico, vestido de púrpura e de linho, que se cuidava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre, de nome Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que bem teria gostado de se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhes as feridas. Quando o pobre homem morreu, foi levado por anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também, e teve o inferno por sepulcro. E enquanto estava em tormentos, elevando os olhos, viu de longe Abraão e Lázaro em seu seio. Chorando, disse essas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, e enviai-me Lázaro para que molhe a ponta do seu dedo na água e se refresque a língua, porque sofro tormentos externos dessa fogueira. Mas Abraão respondeu-lhe: Meu filho, lembrai-vos de que haveis recebido vossos bens em vida, enquanto Lázaro apenas teve males. Por isso, agora ele é consolado, e vós estáis em tormentos. Além disso, há um enorme abismo para sempre entre nós e vós, de tal forma que, se os quiserem passar para cá, de vós não poderiam fazer, como não se pode vir para cá do lugar onde estáis. O rico disse-lhe: Então eu vos suplico, pai Abraão, que o envieis à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho dessas coisas, para que eles não venham também para este lugar de tormentos. Abraão respondeu-lhe: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, disse ele, pai Abraão, mas se os mortos for procurá-los, eles farão penitência. Abraão respondeu-lhe: Se eles não ouvem Moisés nem os profetas, continuarão a não acreditar, mesmo que alguém dentre os mortos ressuscitasse. São Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31.
Bom dia. Bom dia a todos e todas. Bom dia aos amigos internautas. Alguém precisa sempre me lembrar disso, porque em geral eu esqueço, mas bom dia a todos que estão nos assistindo e nos escutando nesse momento. Eu queria hoje começar, melhor dizendo, falando de Francisco de Assis. Quando eu leio essa passagem do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é símbolo de riqueza, dinheiro. Eu lembro de Francisco de Assis, exatamente no momento em que ele decide abraçar a sua missão, eu não gosto muito de usar a palavra missão, mas a sua designação pessoal, aquilo para o que ele nasceu para ser. Ele desnuda-se das suas vestes. Quem conhece a história é extremamente conhecida, e ele desnuda-se, retira as suas vestes e sai nu, né, da casa do seu pai. E aí eu fico sempre me perguntando, e ficava me perguntando, refletindo sobre por que ele fez isso. De uma forma mais profunda, por que ele precisava tirar e desnudar-se das suas vestes? Porque ele poderia ter ido vestido. Concordam? Parece um tanto excêntrico fazer isso, né? Um tanto extravagante, ter que tirar as roupas, as vestes, ficar pelado e sair pelado, meio chocante. E talvez até olhando de um ângulo desnecessário. Mas por que ele fez isso? Qual foi a simbologia? Porque, veja, nós, seres humanos, espíritos, encarnados e desencarnados, sentimos necessidade de expressar coisas que as palavras não permitem. Quando nós queremos expressar coisas que as palavras não são suficientes, e, em geral, quando nós estamos tomados de emoções profundas ou em contato com o que nós chamamos de luminoso, ou seja, de algo sagrado, as palavras parecem poucas, pequenas. Ficamos procurando e, às vezes, usar as palavras nos leva a um reducionismo do momento. Parece que a gente vulgariza o momento quando usamos palavras, ou às vezes nos tornamos, ou nos parece até piegas, dizermos determinadas coisas. Por quê? Porque as palavras, embora existam palavras belíssimas e formas belíssimas de dizer as coisas, em determinados momentos, as palavras não são suficientes. Concordam? Certamente, cada um aqui já passou por momentos, e eu espero que sim, porque a vida, o gosto da vida são as emoções experienciadas. Quando nós nos negamos a viver as experiências da emoção, do sentimento, a vida fica meio como fruta artificial, né? Muito bonita, mas inútil para se alimentar. Então, quando faltam as palavras, nós ritualizamos. O ritual, que muitas vezes pensamos que o ritual, quando a gente fala em ritual, a gente pensa em índio, não é? A gente pensa em tribos, pensamos em ser humano primitivo, mas nós continuamos a ritualizar. O ritual é a forma que nós encontramos de expressar algo cujas palavras não são encontradas para serem expressas. Aí nós usamos o ritual. Nós temos vários rituais ainda. Alguns rituais perderam mais o sentido porque viraram uma coisa mecânica. Por exemplo, casamento. Casamento é um ritual, pelo menos a maioria que eu vou, sem graça. É impressionante. Aí as pessoas fazem uma parafernália de filmagem. Aí eu até já decorei como é. Aí os noivos entram, aí quando chega no fim, os dois viram a cabecinha assim, cinematograficamente, para poder pegar o close, para fazer aquele coração na hora da filmagem, não é assim? E aí,
E é uma série de coisas que acaba o sentido do ritual, muitas vezes, se perdendo. Né? Principalmente quando o casamento é mais de conveniência do que por sentimento. Acontece, né? Muito. E aí a gente não sente, eu pelo menos não sinto nenhum tipo de emoção. Quando os noivos estão envolvidos no ritual, quem tem feeling, quem tem sensibilidade, consegue perceber, porque é diferente. É diferente uma prática teatral, né? Onde as pessoas estão preocupadas em parecerem felizes e não em serem. E hoje a gente vê muito isso, né? O povo feliz do Facebook, todo mundo feliz, é uma lindeza, uma lindura, né? Conheço casais que vivem se degladiando e postam no Facebook, meu amor, eu e ela não sei onde, eu não sei o quê, lá. E eu conheço e sei que não é nada daquilo. Então, a gente às vezes se perde no desejo de demonstrar ser do que o de ser. Não tenho nada contra o ritual do casamento, tá? Inclusive faço casamentos espíritas, quando sou convidada. Então, o que eu estou colocando é quando a gente perde o sentido do ritual. Então, Francisco de Assis fez um ritual. Ele não tirou a roupa por tirar. Ali existia um significado profundo para ele. Ele fez um ritual de desnudar-se e de abandonar uma persona, porque a roupa é símbolo de persona. Não é símbolo da essência de ninguém, símbolo da persona. Não é a roupa. E às vezes as pessoas entram usando bom baianês, entram em maiores roubadas porque mensuram as pessoas pela aparência. A pessoa chega toda arrumadinho, todo bonitinho e, aliás, eu não vou nem comentar, né? O povo de paletó e gravata por aí. Não vou nem falar dos nossos políticos, não. São maravilhosos. Então, paletó, gravata, roupa é símbolo de persona. Não é da nossa essência, não é da nossa alma. Então, a necessidade que Francisco teve de desnudar-se, ele estava dizendo assim, eu renuncio a esta persona e, neste momento, eu morro e renasço para a minha tarefa, para dar cumprimento àquilo a que minha alma pede, aquilo que minha essência pede. Então, a essência dele pedia que ele desse um exemplo de desapego de tudo que era material. Ele estava se despedindo de Francisco Bernardone, filho do comerciante rico, e nascendo Francisco de Assis, casado com a simplicidade, com a amorosidade profunda, com a conexão profunda com a natureza, com os animais. Estava ali morrendo e renascendo. Esse é o ritual, esse é o símbolo. E nós, durante a nossa trajetória como encarnados, vivenciamos diversos rituais, mas não nos damos conta muitas vezes. Não nos damos conta porque não nos conectamos ao sentido profundo do que está acontecendo conosco. Muitas vezes ficamos na superficialidade ou na parte aparente dos acontecimentos e não mergulhamos e sentimos. Quando trabalho com grupos, fazendo dinâmicas de grupos, a primeira coisa que eu digo é sinta. Não se preocupe, e nós nos preocupamos excessivamente, com o que o outro vai pensar a seu respeito. Mergulhe em si mesma. Faça de conta que você está com você mesma, em um ambiente só seu. Porque se você se preocupa em aparentar ser, ou o que é que o outro vai pensar a seu respeito, você se desconecta da sua essência e você não vive aquele ritual, você não mergulha naquilo, no significado profundo. E todos os desafios pelos quais nós passamos no decorrer da vida são rituais de morte e renascimento, de partes ou da totalidade do ego. Quanto mais profundo e quanto mais sentido é o ritual, maior é a transformação, mais profunda é a transformação. Então, todas as vezes que você é desafiado, a vida está pedindo a você que você expresse mais a sua essência, que você mergulhe, que você se conheça mais e que você
mergulhe e cumpra a sua designação pessoal. A sua essência, a sua alma. A sua alma pede o quê? Tem fome de quê? Se você está envolvido excessivamente no fora, se você está envolvido excessivamente com os bens materiais, você se desconecta. E quando Jesus coloca, não é possível servir a Deus e a Mamon, ele está trazendo a dificuldade que nós temos de unificar e de equilibrar o que é material e o que é espiritual. Ele não está negando nenhuma coisa nem outra. Ele está dizendo da nossa dificuldade. Porque o I é, eu não sei se é uma conjunção, I é conjunção? Uma conjunção, né? Eu não esqueci ainda as aulas de gramática lá. E, às vezes, ele é outra coisa que eu sei, porque gramática é um negócio terrível. Uma mesma coisa, você aprende, mas daqui a pouco, em outra frase, ele é outra coisa. E aí a gente fica doido. Eu desisti de aprender isso. Graças a Deus, não preciso mais fazer vestibular. E é uma conjunção de conectividade. Não é isso? Eu e você. Fulano e é conectividade. Então, servir a Deus e a Mamon exige de nós uma conectividade. E quando ele diz não é possível, ele revela a nossa dificuldade em fazer isso. E nos convida a fazer isso ao mesmo tempo. Porque estamos aqui, estamos encarnados e nós precisamos dessa conectividade. Nós precisamos viver o que é material e viver o espiritual. Mas quando aquilo que é material se sobrepõe ao espiritual, nós nos desconectamos da nossa essência. Nós nos afastamos de quem nós nascemos para ser. E quando nos afastamos de quem nós nascemos para ser, a patologia aparece. As dificuldades que deveriam ser encaradas como oportunidades de crescimento e transformação nos aprisionam. Fica como areia movediça, que você tenta sair, mas se debate, mas não sai, porque você está desconectado da sua essência. Então, o convite de Jesus é de conectividade. Unir opostos no vaso do ego. Que desafio enorme. Porque nós ou queremos estar na luz, ou mergulhamos na sombra. Não existe uma escolha no sentido de vivenciarmos apenas um aspecto. Nós precisamos descobrir um caminho de vivenciar todos os pares de opostos que vivem no nosso mundo interior. A gente ama, depois a gente odeia, depois ama de novo. E nós somos capazes de gestos altruístas, belíssimos, e somos capazes de coisas altamente egoístas, terríveis. A mesmo ser humano, o mesmo ser humano. E quando nós nos desconectamos, pensamos que não somos capazes de fazer o mal. Essa é a grande armadilha que uma pessoa pode cair. É aquela que faz e acha que não está fazendo, acredita que está fora, quando está dentro. Essas são as mais difíceis e as mais terríveis. Porque ele enfia a faca sorrindo, ou achando que você merece, se colocando no lugar de Deus, no sentido de julgar o que é que o outro merece. É muito, né? Como eu vou saber o que é que o outro merece ou não merece? Para isso eu precisaria conhecer toda a história daquele espírito, passado, presente e futuro. E só quem conhece isso é Deus. Os propósitos do porquê cada um passa pelo que passa ou é o que é, só é do foro íntimo do espírito, da essência, da alma, porque a nossa essência sabe para onde estamos indo. E quando nós nos debruçamos e nos abrimos para a escuta interior, esse guia interno, ele nos conduz. Porque servir a Deus e a Mamon também pode ser interpretado do ponto de vista psicológico entre a união entre o ego, a conectividade entre o ego e o self.
o self como essência, talvez como um portal de comunicação com Deus, como um guia interno, um xamã interior que conduz o espírito para onde ele precisa ir e que nos conduz a vivermos as experiências necessárias para o nosso processo evolutivo. Então, não se pode servir ao ego e ao self ao mesmo tempo. Se você se coloca e coloca a sua essência a serviço do ego, como eu li outro dia, o ego, ele é o melhor empregado e o pior patrão. Não se pode servir ao ego e ao self. O ego deve estar a serviço do self. Nós devemos nos conduzir na vida de acordo e em coerência com a nossa essência como espíritos. Porque estamos numa trajetória que tem sentido, que tem significado. Não estamos vivendo experiências aleatórias. Todas as experiências que você vive são experiências que têm um sentido, um significado na história da sua existência. São capítulos que têm conexão uns com os outros. Como um capítulo de novela que, dia a dia, as histórias vão se construindo sem perder a conexão com o passado, mas também vinculado a um futuro, a possíveis desdobramentos. Então, todas as experiências que você vive, tanto as de sucesso quanto as de derrota, tanto as aquisições quanto as perdas, tanto as realizações quanto as frustrações, são experiências e capítulos da sua vida que têm um sentido. Não estamos à toa no caos. E encontrar este sentido, encontrar este significado, é você colocar o ego a serviço do self, a serviço da essência. Porque muitas vezes não entendemos por que as coisas nos acontecem. Vocês já passaram por isso? Ou foi só essas meninas aqui da mesa? Porque quando você vê assim, é tudo espírito endividado, assim, palestrando, trabalhando. Aí vocês ficam aí pensando, pô, que essas pessoas já estão, que nada. São os mais atrasados, porque precisa trabalhar muito para poder, né, conquistar alguma coisa nessa encarnação. Então, muitas vezes, nós somos surpreendidos na esquina da vida por acontecimentos que nós não esperamos, bons e ruins, do ponto de vista do ego. Porque do ponto de vista do espírito, nenhuma experiência é ruim. Todas as experiências são positivas, porque são experiências necessárias dentro da trajetória do espírito. Nós nos surpreendemos, somos simplesmente alcançados por acontecimentos que nós não planejamos, não esperávamos, ou que fizemos tudo ao contrário para aquilo e aquela coisa nos pega. Todas essas coisas não são aleatórias. Existe um sentido, existe um chamado interno. Existe, a partir do seu self, da sua essência, eu chamo o self de portal de contato com Deus, no que nos direciona para aquelas experiências. Nós chamamos as experiências, porque são experiências necessárias. E eu brincava outro dia no grupo, eu disse assim, cuidado com o que você pede, porque você pode conseguir. Porque quando nós fazemos um pedido consciente, existe um outro pedido inconsciente embutido. E aí eu conheço uns e outros que dizem assim, Bel, eu vivo pedindo paz, mas só aparece na minha vida gente para me perturbar o juízo. Eu digo, claro, a vida está lhe respondendo com experiências para que você possa exercitar e encontrar a paz. Ora, não é o que você está pedindo? Quando você faz um pedido consciente, a vida lhe dá aquilo que você necessita experienciar para alcançar o que você está pedindo. Não vem pronto. Ah, mas nós gostaríamos, né? Estala o dedo, sopra o problema da bola, poca a bola, tudo mudou, né? Não é assim. Existe uma tarefa, porque nós somos criaturas que somos co-criadores de nós mesmos. Então, existe um esforço nosso, um processo que é nosso para alcançarmos aquilo que nós nascemos para ser. Existe uma designação pessoal para
cada um de nós. Por isso que eu não gosto de usar a palavra missão, porque as pessoas ficam pensando em missionários. Não, Francisco de Assis, Maria de Calcutá, Irmã Dulce, não eu, você, todo mundo. Eles cumpriram a designação deles. E quando um espírito consegue cumprir sua designação pessoal, quando nós conseguimos alcançar o melhor que podemos ser na encarnação, na perspectiva da nossa trajetória de designação pessoal, nós nos diferenciamos. Nós nos diferenciamos. A nossa vida fica em comum. Saímos da média e nos destacamos. Mas não é um destaque que é buscado para ser destaque. É um destaque natural do brilho do espírito. Porque somos todos diamantes, diamantes brutos. E a cada experiência é como se Deus fosse um artesão que vai esculpindo pouco a pouco a pedra bruta que somos, até que possamos brilhar com toda a intensidade. E cada um é único. Cada um tem uma constituição única. Por isso não podemos comparar seres humanos. Jamais se compare com qualquer outra pessoa. Só se compare com você mesmo e com o melhor que você pode ser em relação à sua própria trajetória. Então, qual é o desafio da encarnação? O desafio da encarnação é nos tornarmos o melhor que podemos ser a partir das experiências vividas na direção da nossa designação pessoal. É esse o convite. E, para isso, nós precisamos aprender a lição do desapego ao que é material. Não é do desprezo ao que é material. É diferente. É do desapego. Quando eu faço trilha, eu adoro fazer trilha, principalmente na Chapada, e eu fiz a trilha para o Vale do Pati, eu não sei se alguém conhece aqui, eu já fiz 2 vezes, espero ter a oportunidade e saúde agora que eu já sou vovó. Já sou avó, gente. Eu estou contando isso para todo mundo porque eu estou besta. Estou encantada, apaixonada. E aí, né, eu já sou uma velhinha, eu sou uma avó. E não sei se aguento fazer essa 3ª trilha, porque é uma trilha considerada de esforço, grande esforço, difícil. Porque lá eles classificam leve, moderada e difícil, e o Pati é uma trilha difícil, uma trilha que você precisa estar fisicamente preparado para fazer, que é muito puxada. São muitos dias caminhando e muita subida. Então, quando eu estava fazendo a trilha pela primeira vez, e eu estava com um grupo de muitas pessoas, e com o meu marido, que eu arrastei, ele não queria ir não, mas ele foi, eu estava apenas com uma mochila, claro, né? Porque você vai fazer uma trilha dessa. A única coisa, o luxo que eu me dei foi levar um pedacinho do meu kit perua. Eu levei o pó, o batom e o lápis de olho, porque eu acho que uma mulher não pode viver sem isso. Então, mesmo dentro do mato, quando eu chegava da trilha, eu marrabando, passava meu pó, meu batom, e ficava lá, pousando para as fotos. Então, e aí, enquanto eu caminhava naquele lugar tão lindo, com cachoeiras maravilhosas, com orquídeas belíssimas, com colibris lindíssimos, e à noite, os vagalumes, você pensa que está no Natal, porque eles pousam nas árvores, e as árvores ficam piscando, e as estrelas você consegue enxergar todas, porque não tem energia elétrica. Então, nem pega celular, graças a Deus. Então, quando eu estava caminhando, apenas com uma mochila de 5 quilos, que é o que os guias recomendam, que você leve com você no máximo 5 quilos, eu estava tão feliz. Eu estava tão encantada, eu estava num estado de maravilhamento e de conexão com o divino, com o sagrado. E eu disse assim, meu Deus, como nós precisamos de pouca coisa para sermos felizes. As únicas coisas materiais que eu estava levando era eu mesma e umas 3 mudas de roupa tequetel, daquela que você lava, sacode e veste de novo. Só isso. Eu estava levando só isso. E aquele estado de felicidade, eu digo, como nós precisamos de pouco para alcançarmos aquilo que labutamos tanto para alcançar. Pedimos tanto por Deus, chamamos por Deus, meu Deus, me ajude, clamamos, nos enchemos de coisas,
Para quê? Para quê? As coisas, elas precisam ser usadas por nós. E nós não podemos ser prisioneiros das coisas. Se você for prisioneiro do que você tem, não é você que tem as coisas têm você. Então, é preciso usar as coisas com desapego, com desprendimento. Não precisa você, se bem que Jesus convidou, né? Eu não sei aqui se vocês aceitariam se Jesus aqui estivesse e dissesse assim: dê tudo o que você tem aos pobres e me siga. Quem é que ia levantar a mão aí para seguir Jesus? Vixe, vocês estão ruins, viu? Já tem 2000 anos, Jesus não conseguiu arranjar adepto ainda dessa prática. Aliás, ele iria ser chamado de comunista. Então, dê tudo que você tem aos pobres, não é porque você tem que dar aquilo que você amealhou. É no sentido do desapego. É o desafio de que isso não é importante dentro do seu processo. Isso só é importante no sentido de você usar essas coisas para o seu crescimento e do crescimento coletivo. Quem consegue amealhar bens e não transforma isso também ou não compartilha isso coletivamente. Imagine vocês, no melhor do mundo, no Brasil, se todos os nossos empresários, trilhardários, não é? Que a gente vai descobrindo aos poucos que a maioria enriqueceu não pelo esforço do trabalho, mas pelo que amealharam do dinheiro público, se esses trilhardários compartilhassem parte dos seus lucros, estou dizendo nem tudo, para não me chamarem de comunista, não que eu tenha nada contra ser, é bom entender o que é, para saber que não é nada de ruim. Compartilhassem parte, eu não estou nem dizendo, se ele, em vez de ser trilhardário, ele fosse só milionário, que tal? Não ia ser bacana? E compartilhasse isso com os seus funcionários, com os seus colaboradores. E adotassem determinadas comunidades e terminassem as casas das pessoas que labutam para ter casas, e adotassem praças, e investissem no que é coletivo, no bem coletivo. Que coisa maravilhosa, não é? Que perfil, que país maravilhoso o Brasil não seria, porque nós somos muito ricos, porque é tanta sangria e a gente ainda consegue tudo o que consegue. Então, é esse desapego. Então, não é... O fato de uma pessoa pode ser dona de grandes empresas e ser franciscano. Franciscano, o que é que Francisco fez? Compartilhou. O que tinha era compartilhado. Então, na hora que eu tenho essa atitude, na hora que eu compartilho aquilo que eu alcancei, eu estou sendo franciscano. Mesmo sem ter feito voto de pobreza. Então, é o compartilhar daquilo que é material. Quando você faz isso, você está servindo a Deus e não a Mamon. Quando você faz o contrário, você está servindo a Mamon, não está servindo a Deus. Por quê? Porque estar a serviço dos bens materiais é estar a serviço do nada, de coisa nenhuma. Por quê? O que é que você vai levar quando você desencarnar? Quantos celulares, casas, carros, roupas, bolsa bacana da grife? Vai levar quantas? Não vai levar nada. Tudo que você tem de material não lhe pertence verdadeiramente. É só um empréstimo. Até o nosso corpo físico. É um empréstimo. Então, eu preciso tratar das coisas materiais como coisas emprestadas. Quando alguém nos empresta uma coisa, qual é a nossa obrigação? Cuidar muito bem daquilo, não é? Então, nós devemos cuidar muito bem daquilo que conquistamos. Mas não podemos ser prisioneiros e estar a serviço. Eu fico olhando, às vezes, eu não sei se vocês têm essa sensação, às vezes eu fico assistindo TV e vendo esses senhores e senhoras, menos, as mulheres bem menos, né? Estamos avançando ainda nas questões do poder político, e eu fico olhando aquelas reuniões de cúpula, sabe? Aqueles senhores de 75 anos, 80 anos, trabalhando para ter poder, para ter mais dinheiro, e já estão
entupido de dinheiro até a 5ª geração, mas querem mais. E eu fico perguntando, onde é que vão esses espíritos? Daqui a pouco estão desencarnando, porque está tudo mais com o pé na cova do que, não é? A gente olha e vê. E que valores são esses? Não vão levar nada. Eu fico pensando e me vem uma compaixão por esses espíritos. Porque que susto eles vão tomar. Que choque quando desencarnarem. Não existe mais presidente, deputado, dono de empresa, Vossa Excelência, nem meritíssimo. Seremos todos espíritos e estaremos aonde conseguimos construir internamente. E eu pergunto, o que é que esses homens estão construindo internamente? Nada. E o que é que eles vão encontrar quando desencarnarem? Nada. Vão encontrar o quê? Umbral, perfeito. E no umbral vai estar o seu pior pesadelo. O umbral está dentro da mente de cada um. Quando você desencarna, você vai para onde a sua mente lhe leva. Se você vive no inferno, infernizando os outros, é o inferno que você vai encontrar. Então, o paraíso, a colônia, o lugar bonito, aquele florido, nosso lar, que todo mundo está aí querendo comprar lote, lá em nosso lar, eu não quero mais, porque eu estou achando que está superpopulação. Eu já estou procurando outra colônia para ir, se conseguir sair do umbral em pouco tempo. Porque a gente, espírita é assim, espírita pensa que vai direto para o céu, mas é sempre espírito do umbral, céu. Então, nós precisamos compreender que somos espíritos imortais e que tudo que é material, na materialidade ficará. A construção precisa ser interna. Nós precisamos estar a serviço da nossa essência. E a nossa essência pede experiências subjetivas. Não coisas. Não coisas, e nós praticamos muito isso. Nós olhamos muito as pessoas, e na passagem lida aqui de Zaqueu, eu achei muito interessante, né? Porque Zaqueu precisa descer. E eu fiquei matutando sobre o significado simbólico. Por que Zaqueu teve que descer? Descer da inflação. Descer do sentimento de se sentir superior aos outros. E outro dia eu li uma matéria em algum lugar que num clube de luxo lá, não sei se foi no Rio ou em São Paulo, as babás foram proibidas de usar o banheiro social. E as pessoas encontravam as mais diferentes justificativas para justificar o injustificável. Essas pessoas que se sentem superiores, a empregada da sua casa, o porteiro, o funcionário da loja, a operadora do caixa, o porteiro do centro espírita que está ali pode ser muito mais evoluído do que todos nós aqui juntos, porque aquela função ali é muito importante. A energia ali para não deixar entrar os obsessores de vocês, que ficam tudo lá fora aguardando vocês. Você sai daqui. Cada um vai pegando o seu e saindo. Mas aí para dar um refrigério e fica lá. Né? Então, eu vou sugerir aos espíritos, bote um alto-falante lá fora para a gente poder. Né? Então, Zaqueu, para receber Jesus em sua casa, a casa como símbolo da nossa mente, precisou descer. Enquanto ele estava no alto, ele não conseguiu receber Jesus em sua casa. E embora ele fosse considerado aos olhos da sociedade como um homem de má vida, não é isso que está lá no Evangelho? Jesus disse assim, eu vim para recuperar o que está perdido. Eu vim para recuperar o que está perdido. Isso nos iguala. E aí, porque você frequenta ou tem uma religião, e tem muitas religiões que acabam envolvendo seus adeptos, nesse sentimento de superioridade, de ser melhor, de ser escolhido de Deus, não tem escolhido, não. Não tem melhor nem pior. Tem cada um dentro da sua trajetória como espírito, cada um dentro do seu aprendizado. Precisamos descer de onde nos colocamos e nos colocarmos com os pés no chão, no sentido de perder a ilusão de quem nós somos para sermos de fato quem somos. Porque nós criamos uma persona, um personagem, e às vezes vivemos em função desse personagem criado.
quando Zaqueu desce, ele se revela. E talvez aquelas pessoas que achavam que ele era de má vida não tivessem a capacidade de revelar a sua essência como ele revela na hora que ele diz assim: eu dou o que eu tenho aos pobres, aquele que eu fiz mal, eu quero me corrigir. Eu quero me corrigir. E às vezes muitas pessoas que se dizem tão religiosas e convictas não têm esta capacidade. A capacidade de olhar para o que erra com compaixão. Quem é que ora aqui pelos políticos brasileiros? Tem que orar diariamente, muito, porque eles precisam. Eu oro diariamente, eu tento tirar do meu coração todo o sentimento de animosidade. Às vezes é difícil, porque às vezes a gente fica com vontade de pegar o pescoço e torcer. Eu compreendo isso. Mas não me cabe julgar, porque se as pessoas estão onde estão por um motivo, por uma razão. Existe um significado em tudo isso. Isso não é à toa, isso é para o nosso progresso. É para tirar o lodo debaixo do tapete e expor as nossas mazelas para que um processo de cura e de melhoria de toda a sociedade aconteça. É para lá que nós estamos indo, embora todas as dificuldades e todos os desafios. Então, e na segunda passagem lida aqui, do mal rico, não é do mal rico? Esse é o título, né? Palavra do mal rico. Em que Lázaro está do lado de fora, coberto de chagas, e o rico está do lado de dentro, coberto de luxo. Mais uma vez, é uma linguagem simbólica. Lázaro é o rico também, é o aspecto negado. É o aspecto que nós deixamos do lado de fora e projetamos no outro. Então, você já abriu a porta da sua casa para acolher o Lázaro em você? O pobre, o ferido, o desvalido, somos nós também. Porque tem uma outra passagem que Jesus complementa isso, ele diz assim: aquele que você alimentou, o preso que você visitou, o pobre que você acolheu, era a mim que você estava fazendo. Ele está dizendo que quando nós fazemos isso, nós acolhemos a nós mesmos as nossas partes negadas. E quando nós não integramos as nossas partes negadas, nós criamos um abismo entre nós e Deus. Nós precisamos acolher o pobre em nós. O que é acolher o pobre? O que é acolher Lázaro em nós? É acolher as nossas partes não belas, as nossas partes frágeis. Porque é a partir da fragilidade que a inteireza se dá. Se vocês forem, por exemplo, nas histórias, as histórias infantis, que na verdade são ensinamentos psicológicos de um tempo em que não existia o escrito, e os ensinamentos eram passados pela oralidade. Essa é a origem das histórias. Contador de história era uma figura importantíssima, porque era a memória viva de uma sociedade. E as coisas eram contadas e não escritas. Então, nas histórias, vocês podem olhar que sempre quem resolve o problema é o filho mais jovem, é o bobo, é o frágil. Não é assim? Pode olhar, quem tem filho aqui que já leu historinha? O rei tinha 3 filhos, 2 eram assim, 1 era o bobo. Existiam 3 filhas, a mais nova, significa que o nosso aspecto frágil, o negado, o ridicularizado, o humilhado, é a parte que falta para integrarmos a totalidade de nossa personalidade. E quando nós integramos as nossas fragilidades, nós nos humanizamos mais e nós somos mais humildes e solidários para com a fragilidade do outro. Então, quando Francisco de Assis consegue beijar o leproso, tem uma passagem na vida dele em que ele abraça e beija o leproso, ele está abraçando a parte dele mesmo, doente. É assim que nós nos curamos, ao abraçarmos e assumirmos o lado doente em nós, o lado frágil em nós, o lado mau em nós. Quando nós puxamos isso, esse sentimento de inteireza e de conexão com Deus se dá. Por mais que o ego negue e tenha medo disso, então, não tenha medo de assumir as suas fragilidades. Não tenha medo de assumir os seus sentimentos que você não gostaria de ter. Como disse Paulo de Tarso, porque eu não consigo fazer todo o bem que quero e faço o mal que eu não quero.
Isso é humildade no sentido de eu não sou essa Coca-Cola toda. Eu não sou tudo isso. Existe uma luta em mim para entre servir Deus e Mamon. Existe uma luta em mim entre expressar plenamente a minha essência como espírito, que é amor, e a meu lado material, ainda sendo criado, ainda sendo burilado. Então, nós somos criaturas que estamos sendo criadas num processo de experiências e de aprendizado. Compreender isso é olhar todos os acontecimentos da vida, individuais e coletivos, com um olhar que eu chamo de olhar espiritual. Todos os acontecimentos com olhar espiritual. E aí, ao invés de ficar julgando o outro, maldizendo o outro, colocando o outro como vilão da história, seja pessoas próximas, sejam pessoas da vida pública, eu preciso olhar para tudo isso com um olhar espiritual. E preciso perguntar qual é o sentido de tudo isso, qual é o significado de tudo isso, qual é o meu papel em tudo isso, como eu posso colaborar, tanto do ponto de vista da vibração energética, quanto do ponto de vista das minhas atitudes. Porque senão eu condeno e me torno aquilo que eu condeno. Eu acuso o outro e na hora que eu faço isso, eu me torno aquilo do que eu estou acusando o outro. Se nós nos dizemos cristãos, se nós estamos aqui na busca de uma elevação espiritual, de um crescimento, nós precisamos ser coerentes com as nossas atitudes. Se não viramos aquilo que Jesus também coloca no Evangelho, hipócritas, sepulcros, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Ele usa essas palavras duras em relação à hipocrisia. É das poucas passagens do Evangelho em que Jesus é muito duro. Então, não vamos nos tornar isso. Vamos reconhecer o Lázaro em nós e vamos acolher. Vamos trazer para a mesa. Vamos trazer para o nosso banquete. Vamos colocar luz no sombrio. Vamos assumir as nossas mazelas e fazermos um esforço na direção de uma transformação, na direção de uma mudança. Porque está lá também no Evangelho, conhece-se o bom espírita pelo esforço que faz em melhorar-se. Conhece-se, no Evangelho ainda mais uma vez, conhece-se a árvore pelos frutos que ela dá. Pelos frutos. E os frutos é o esforço que nós fazemos para sermos pessoas melhores. Qualquer religião é boa, se torna a pessoa um ser humano melhor. Qualquer uma. Pode escolher qualquer uma. Não existe uma melhor do que a outra. Mas se a sua religião torna você um ser humano pior, essa não é uma boa religião. Então, nós precisamos compreender e ter esse olhar espiritual, porque ter esse olhar espiritual é estar a serviço de Deus e não de Mamon. É estar a serviço da nossa essência. Não é negar o material, não é jogar fora. Não é que uma pessoa que tem bens materiais seja pior do que aquele que é pobre. Não é isso. É internamente. Como essa pessoa se porta, qual é a atitude que você tem, qual é o olhar que você tem para si mesmo e para o outro. E quando eu digo isso, quando vocês fizerem o ritual da caridade, façam um ritual de verdade. Construa um sentimento agregado ao que você faz. Porque eu conheci uma vez uma pessoa, eu participei por pouco tempo, porque eu não gosto desse tipo de trabalho, de caravana para distribuir sopa e tal. Eu passei por tudo isso, todas essas fases. E eu não me sentia bem. Eu não me sentia bem porque eu achava pouco aquilo ali. Um dia, um sábado de noite, entregar. A pessoa precisa comer todo dia, a pessoa precisa sair da rua, a pessoa precisa tomar banho, a pessoa precisa ter dignidade. E ali, um dia por semana, entregar me deixava angustiada. Aquilo ali Então, não estou dizendo que não tem que ser feito, estou dizendo que eu queria algo mais, né? Queria trabalhar numa obra, com começo, meio e fim, que desse como é aqui a Fundação La Harmonia. Eu prefiro estar me doando aqui, do que fazendo esse tipo de trabalho. E aí tinham algumas pessoas que estavam lá entregando a sopa, mas virada no demônio, reclamando e não sei. Eu ficava olhando, o que é isso, meu Deus do céu?
num mau humor danado, sem paciência. Eu digo, o que é isso? O que essa pessoa está fazendo aqui? Então, é como se a pessoa quisesse barganhar com Deus. Eu acho tão engraçado isso, sabe? A pessoa quer manter uma relação bancária com Deus. Deus, eu distribuo 10 farnéis se você me der tal coisa. Venha cá, eu pergunto a vocês, o que é que vocês têm para oferecer a Deus? Que ousadia é essa de achar que tem alguma coisa de vocês que Deus precisa? Para quê? Para que Deus quer que você fique 1 ano sem cortar o cabelo, sem beber, sem... Para quê? Para quê? Isso é uma necessidade sua. Não estou dizendo que você não tem que fazer. É uma necessidade sua para ter disciplina. É um ritual que você faz para alcançar o que você deseja. Não é para Deus, é para você. Entenda isso. Então, esse desprendimento, este desapego e esta vinculação com o sagrado nasce a partir do momento em que você tem esse olhar espiritual para todas as coisas. Tudo que você tem, tudo que você conseguiu, tudo que você conquistou, tenha essa compreensão. Quando você estiver diante de uma situação individual ou coletiva que você não compreende de pronto, entre em si mesmo, feche os olhos e tente enxergar com um olhar espiritual, para você ver como muda tanto o seu sentimento quanto a sua compreensão das coisas. Quando eu vejo um crime hediondo, por exemplo, a primeira coisa que eu não deixo de me chocar, não, me choca. Entretanto, eu penso assim, o que essa história significa para esses espíritos? O que é essa história? Que capítulo é esse que eu estou assistindo? Porque eu penso que eu estou assistindo um capítulo, eu não conheço a história completa. Se eu não conheço a história completa, não me cabe julgar. Não me cabe julgar. Me cabe me chocar, me cabe me consternar, me cabe o sentimento de compaixão pela dor do outro, me cabe tudo isso. Mas não me cabe julgar, porque eu não sei. Eu não sei. Eu não sei que história e que tramas envolvem aqueles seres. Então não julgue, a fim de não ser julgado na mesma medida. Nós precisamos ter um olhar espiritual para todas as coisas. Para tudo que você tem.